Bora lá começar o nosso Vitrine Revista daquele jeito que a gente ama, com muita informação para todos vocês que estão aí em casa, viu? Entre tantas alterações que o corpo da mulher sofre durante a gestação, gente, a perda de memória também tá junto nesse pacote? Se você aí, mamãe, tá passando por isso, saiba que você não está sozinha nessa. Isso se chama hipomnésia. E a psicóloga Eleusa Feltrin está aqui pra gente falar sobre isso. Boa tarde, Elo. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Que tema diferente, né? Pois é. Eu não sabia que existia isso não, viu, gente? Vamos começar então a falar sobre os sintomas, né, dessa hipomnésia. O que acontece? Quais são os sintomas? Porque assim, a gente esqueceu uma coisa ou outra, a gente até acha meio normal, né? É uma perda de memória também bem tranquila, digamos assim? Bom, Paty, se a gente pensar, todo ser humano ele é diferente, né? Nós somos construídos pelo biológico, psicológico, social, então tudo isso vai influenciar o nosso cérebro, desde o desenvolvimento da infância até a vida adulta. Quando a gente fala da gestante, a gente fala de alterações dentro do cérebro que são muito significativas. Se essa mulher, por exemplo, já tem um TDAH, por exemplo, ou algum outro tipo de transtorno emocional, enfim, ela vai ter uma percepção diferente. Então, assim, não são iguais para todas as mulheres. Até algumas mulheres podem passar uma gestação silenciosa, né, que nós chamamos, que é uma gestação sem sintomas. Ela não vai ter essa alteração, vai ficar tudo bem, vida normal. Mas algumas mulheres têm essa propensão a essa mutação no processo cerebral durante a gestação. Tá, mas é normal isso acontecer? Ou essa mamãe deve se preocupar? Não é normal. Não acontece com todas as mulheres, mas a grande maioria sim. E o que acontece é que a gente tem uma camada no nosso cérebro que é chamada de massa cinzenta. A massa cinzenta, ela é onde ficam os neurônios, passam as informações. É uma parte muito especial do nosso cérebro. Por exemplo, esse movimento aqui, a responsabilidade dele vem pela massa cinzenta. A memória, a atenção, também. Então, se a mulher não consegue ter atenção, consequentemente, a memória dela vai para o lixo, né? Durante a gestação, Paty, o que acontece? A gente tem alterações em relação a hormônios, temos crises hormonais muito intensas, né? E aí, consequentemente, o nosso cérebro também passa por modificações para que a gente consiga, olha que interessante, consiga gerar afeto pelo bebê e reconhecer o bebê. Então, essa mudança é uma mudança gostosa, ela é importante, porque é o processo de reconhecimento que a gente vai ter da nossa cria depois, do cheiro, do choro do bebê, de reconhecer. Não é mito essa questão de, tipo assim, o bebê chorou, é fome. A mãe identificar isso. É por conta dessa alteração cerebral, para ter mais sensibilidade, para ela conseguir ter mais percepção auditiva, visual, sensitiva no corpo também, né? Por exemplo, a questão das mamas, da amamentação. Então, toda essa parte, essa hipomnésia, vem da massa cinzenta do nosso cérebro, que é essa adaptação para a chegada do bebê. Olha só. Tá, mas e esses esquecimentos que parece-me que são mais sutis, então, esses esquecimentos durante esse período da gestação? Seria como, sei lá, chegou em algum cômodo, ia pegar alguma coisa, esqueci o que era. Aí sai e volta. Mas isso também acontece sem estarmos gestantes, digamos assim, né, Elô? Às vezes alguma palavra, como é que é aquilo mesmo? Onde é que eu estava indo, né? Só que, o que acontece? Dentro da gestação, muitas vezes, a gente tem picos de estresse, né, Paty? Vamos pensar assim, uma gestação normal, às vezes ela tem estresses, mas são estresses mais razoáveis, né? Normal, pelas mudanças hormonais, enfim. Mas se essa mulher está trabalhando, está passando por alguma dificuldade no relacionamento, tem outros filhos, né? Então, o corpo não vai parar. Então, dentro da gestação, essa hipomnésia ela pode se tornar mais intensa. E aí ser um problema, porque também a falta de atenção pode colocar essa mulher em risco. A gente tem também, Paty, problemas em relação a dimensionamentos do mundo. Então, mulheres, por exemplo, que acabam sofrendo acidente de carro, porque perdem a noção do espaço, do centro.
Aham. Porque assim, como você tá com uma mudança no teu corpo, às vezes o teu corpo ele perde esse centro mesmo de se localizar, né? Então acabam batendo o carro, por exemplo, ou batendo o próprio corpo. Tendo queda. Isso, exatamente. E que é derivada dessas mudanças emocionais do próprio cérebro mesmo. Tá, e depois, assim, por exemplo, gestação terminou, o bebê nasceu, acaba tudo isso de uma hora para outra ou não? Não. Infelizmente, a gente tem esse processo até 2 anos. Alguns estudos trazem até os 2 anos. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente emenda uma gravidez na outra, né? Vixe. E aí, volta tudo de novo, né? Então, aquele cérebro ele vai continuar com aquele retrocesso, sabe? A gente chega a perder, Paty, cerca de 10% dessa massa cinzenta do nosso cérebro. Então, é muita coisa, né? Se a gente for comparar um outro estudo, por exemplo, esse estudo começou com soldados que voltavam da guerra, né? E se percebia que eles perdiam realmente massa do cérebro, né? E que isso era levado para o resto da vida. Então, assim, até 2 anos, esse cérebro ele tende a voltar a se reestruturar. Só que, se essa mulher não tem uma condição de vida legal, por exemplo, uma boa alimentação, cuidados com a saúde, tem estresses muito elevados, né? Então, esse cérebro ele tende a definhar cada vez mais, né? Assim como um músculo. Se a gente vai na academia, malha, fica forte. E aí, de repente, para, né? Ele vai voltando ao normal. Então, a gente... Ou até mesmo definhando, né? Se não cuida da alimentação, por exemplo. Então, é legal a gente pensar que o nosso cérebro é como se fosse um músculo. E nós precisamos estimular com leitura, boa alimentação, cuidados com o estresse, né? Tudo isso traz mais saúde para a mulher e para a gestante e para a puérpera também. Isso interfere de alguma forma em relação ao bebê que essa mulher está gerando? Pode interferir. Por exemplo, mães que esquecem o filho na creche, esquecem o filho dentro do carro, né? E muitas vezes a gente precisa pensar também que não tem muita culpa, né? Falar, como é que esquece? Mas o cérebro ele não está funcionando no seu estado normal. E a gente precisa analisar isso. Por exemplo, abstinência de sono, né? Mulheres que estão ali no recém-pós-parto, não dormem, o bebê está meio desregulado ainda, né? Então, não está dormindo direito, não está se alimentando direito, vai ter dificuldades ainda mais da atenção. E é fácil acontecer essas questões e colocar a própria vida em risco e a vida do bebê também. De esquecer a boca do fogão aberta, esquecer dentro do carro o bebê, né? Às vezes dormiu, ficou quietinho ali, tem essa alteração. Então, a gente precisa ter esse cuidado sim, Paty, porque pode ser um risco. E o que a gente pode fazer, então? Porque, geralmente, quando a gente tem alguma situação, a gente busca ajuda, algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, né? Nessa face também, tem como fazer alguma coisa assim? Ou talvez até para preveni-lo? Então, a gente tem processos que a gente pode pensar como um tratamento, tanto pré quanto pós, né, Paty? Durante a gestação, a gente não tem o que fazer, porque não temos como controlar essa diminuição da massa. Mas uma boa alimentação, como eu havia falado, cuidados médicos, né? Sempre buscar essa orientação, ver até que ponto isso está realmente sendo algo só da modificação cerebral natural da gestação, ou se isso está se tornando algo muito mais intenso, como um transtorno de depressão, por exemplo, né? Que pode afetar a memória, a atenção, enfim. E aí, claro, por exemplo, vitamina D é fenomenal para a nossa saúde, ômega 3, então isso vai naturalmente ajudar a nossa memória em qualquer fase da vida. Vamos pensar assim no pós-parto, do básico, listas. Né? Então, anota, ou uso do celular mesmo. Então, tem um compromisso, ou coloquei uma água para ferver para fazer um chá. Bota ali no despertador, 5 minutos. É verdade, tem um chá. Então, facilita o processo. Às vezes, a gente tem artifícios na nossa mão que a gente não usa. E que não vai reduzir a memória, mas vai ajudar ali. Teve um momento, tá descansando? Leia um livro. Traga coisas boas, pense em coisas positivas também, né? Alimenta o teu cérebro com coisas boas. Quebra-cabeças, palavras cruzadas, isso ajuda no processo de pensar, de trabalhar a memória, trazer de volta. Então, são coisinhas básicas que funcionam. Sentiu que não tá legal, que as coisas realmente estão fora do contexto, busca um neurologista, um psicólogo também, vamos trabalhar esses estresses, entender até que ponto, né? Mas não deixe de buscar a área médica, porque é natural, mas até um certo ponto. Né?
Perfeito. Quantas dicas aqui, hein, gente, com a nossa super Elô. Elô, muito obrigada pela participação aqui no Vitrine Revista. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, também entre em contato com você. E já te segue também nas redes sociais. Vai lá. Sim, claro, tem sempre muita coisa boa, sempre tem entrevistas lá, né? Heloísa Feltrin, _ psicóloga. Pode me seguir lá, tem o meu contato também. Fica à vontade, sempre tem vídeos, muito conteúdo sobre maternidade, né? E sempre é um prazer estar aqui e falar um pouco mais sobre essa área que eu tanto amo. Imagina, a gente também gosta muito da sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada. E um ótimo Feliz Dia das Mães, né? O mês das mães. É mês das mães? Ana, é vida das mães, né? Obrigada, minha linda. Até a próxima, viu? Obrigada.